E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Mais uma vez aqui, eu, professora Paula Salmito, falando um pouquinho sobre o conteúdo específico que vai cair na prova da CESA. E, gente, hoje nessa videoaula eu vou falar sobre um tema que a gente tem pouca referência, tá? Que é sobre dietas não convencionais. A gente tem muita dificuldade para encontrar referência a respeito disso, porque são dietas, gente, que não tem muito embasamento científico a respeito delas, tá? Então, vocês prestem atenção nesse vídeo, porque eu montei a aula justamente olhando as questões dos concursos, né, que cobraram esse tipo de assunto, tá certo? Então, assim, a maior dificuldade que a gente tem é encontrar referência, conteúdo para isso. Então, dá uma olhadinha com atenção nesse vídeo, preste atenção, se estiver cansado, respira, bebe uma água, faz um alongamento aí, e aí preste atenção no vídeo e olha o material que eu coloquei disponível aí para vocês, tá certo? Então, vamos aqui para a aula, começando aqui com vocês. Então, o que seriam essas dietas não convencionais, pessoal? Nada mais é, ó, deixa eu passar aqui. Nada mais é do que aquelas dietas que alguns indivíduos adotam, principalmente por questões filosóficas e religiosas, tá? Podem ser por questões sociais e econômicas, podem ser também. Então, geralmente, esse tipo de dieta, ela tem muito uma filosofia de vida, que a sua alimentação, ela deve estar de acordo, né, ou deve contribuir para a sua evolução espiritual. Então tem muita questão filosófica e principalmente a questão de credo religioso ou crendices populares, tá? Então por isso que a gente tem tanta dificuldade para encontrar referências sobre esse tipo de dieta aqui, tá certo? Então essas dietas, gente, elas são constituídas basicamente, tá, por alimentos vegetais. Inclusive, a dieta vegetariana e as suas variações é considerada também um tipo de dieta não convencional, tá? Cereais integrais, frutas, oleaginosas, leguminosas, tá? Fazem parte aí dessa dieta. Agora, depende da filosofia de cada dieta. E esses alimentos podem ser consumidos tanto crus quanto cozidos. Vai depender do estilo dietético, certo? Paula, pode consumir alimentos de origem animal? Em algumas dietas não convencionais, sim. Em outras é um pouco mais limitado, tá certo? Então depende aí do estilo de dieta ou da filosofia de cada dieta, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu coloquei aqui as principais dietas não convencionais que são cobradas em concursos, tá? Aí alguns podem me perguntar, Paula, e a dieta cetogênica e a dieta low carb? Gente, isso aí na verdade são ferramentas que são utilizadas, por exemplo, para controle e perca de peso. Não caracteriza em si uma dieta não convencional. Mas para concurso vocês têm que saber dessas 5 aqui. Então, vegetarianismo e suas variações, não vou falar aqui nessa videoaula, porque a gente já tem uma videoaula só sobre dieta vegetariana, tá? Dieta macrobiótica ou dieta zen macrobiótica, é a mesma coisa. Dieta kosher, dieta antroposófica, crudivorismo e frugivorismo, tá certo? Então, são os principais tipos de dietas não convencionais que com certeza é bem provável de constar no conteúdo, na prova da CESA. Então preste atenção aqui. Gente, vou começar falando aqui um pouquinho da dieta macrobiótica, tá? Então é uma dieta que ela surgiu no Japão, foi criada por um médico aí no século XIX, o Sagen Ishizuka, tá? Não sei se eu pronunciei certo, não sei falar japonês, mas foi esse médico aí. Tá? Então, se você olhar a etimologia do nome, macro quer dizer grande, bio quer dizer vida. Então, é aquela dieta que deve ser utilizada, ou as pessoas que seguissem essa dieta teriam uma vida longa e sem doença. Então, ela é muito baseada na filosofia Zen e também no conceito da filosofia chinesa, do equilíbrio entre forças opostas, yin e yang, tá? Então ele
Nessa dieta, o princípio dela é que você deve consumir alimentos neutros, né? Nem que sejam muito yin e nem que sejam muito yang, tá certo? Então, o que ele coloca aqui, ó, olha aqui, último parágrafo aqui desse slide, presta atenção. Dieta macrobiótica acredita que saúde e harmonia do corpo e do espírito dependem do equilíbrio entre essas duas forças aí que eu falei para vocês, yin e yang, e a alimentação para eles tem tudo a ver com isso, ok? Então vamos aqui. A dieta macrobiótica, como eu falei, ela preconiza a ingestão de alimentos neutros. Paula, o que seriam esses alimentos neutros, né? Ou seja, que tem um bom equilíbrio entre essas duas forças ou essas duas energias aí que eu falei. Seriam basicamente os cereais integrais, então o arroz integral para eles é considerado o alimento perfeito, tá? Alguns legumes e algumas sementes, principalmente semente de girassol e semente de gergelim. Seriam considerados aí os alimentos neutros e que poderiam ser ingeridos em maior quantidade nessa dieta. É importante falar também, gente, que a dieta macrobiótica, ela possui 7 níveis, sendo que esse último nível, o nível 7, ele é extremamente restritivo. Aqui a pessoa só consome alimento neutro. Tem algumas que chegam a consumir só arroz integral. Então vocês imaginam a quantidade de deficiência nutricional que esses indivíduos apresentam. Existem até relatos na literatura, deixa eu sair aqui do meio, que falam de mortes, né, de óbitos em pessoas que conseguiram chegar e ficar nesse nível 7 aí da dieta macrobiótica, ok? Agora sim, os primeiros níveis, para quem está começando a adotar esse estilo dietético, consiste em basicamente eliminar os alimentos predominantemente yin ou predominantemente yang, tá? E manter um consumo de alimentos neutros, que eu já dei o exemplo para vocês, e alimentos intermediários yin e intermediários yang. Então, gente, aqui eu coloquei para vocês, ó, deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. Aqui eu coloquei para vocês quais seriam os alimentos yin e quais seriam os alimentos intermediários, alimentos yang e os seus intermediários, tá? Paula, eu tenho que saber decorar todos esses alimentos? Não, eu nunca vi em prova de concurso dizendo para você listar ou marcar quais seriam os alimentos yin e yang, tá certo? Mas você tem que saber o princípio da dieta macrobiótica, que é esse equilíbrio entre essas duas forças ou energias e que eles preconizam o consumo de alimentos neutros, ok? Riscos e benefícios associados aí a essa dieta. Então, considerando o aspecto nutricional, gente, a dieta macrobiótica, nos seus princípios básicos e nos níveis pouco avançados, ou seja, sem ser os últimos níveis, ela promove muitos benefícios à saúde. Então, como ela preconiza aí a ingestão de muitos cereais integrais, de frutas, de legumes, você tem uma quantidade muito grande de alimentos ou de ingestão de fibras e de fitoquímicos e de alimentos anti-inflamatórios. Então isso contribui muito para a diminuição de glicemia, para controle lipídico, controle de peso, regularidade intestinal. Então esses seriam aí os principais benefícios se ficar só nos primeiros níveis. Se avançar para o último nível, o que é que pode acontecer? Graves deficiências nutricionais, tá? Principalmente de B12, de cálcio, de ferro, de zinco. Todas aquelas deficiências e outras mais, né? Mas principalmente aquelas que a gente viu na videoaula sobre dieta vegetariana, ok? Por que que tem tanta deficiência? Porque, gente, eles chegam a eliminar até, frutas, derivados de soja e leguminosas. Então fica uma dieta extremamente pobre, muito, muito deficiente, que mesmo com suplementação, ainda assim não dá jeito, ok? Então vamos pra frente aqui. Dieta kosher, né? Gente, a dieta kosher, ela é uma dieta baseada aí nos princípios da Torá, nos princípios judaicos, tá? E esse nome kosher ou kasher, ele quer dizer adequado ou que é bom,
tá certo? Então, é uma dieta que ela nutre tanto o corpo quanto a alma, tá? Essa dieta, gente, ela é muito adotada, por exemplo, pelos adventistas do sétimo dia. Ela preconiza a ingestão de muitos vegetais, de muitas oleaginosas, e ela também não é uma dieta, por exemplo, que exclui carnes. Ela exclui alguns tipos de carnes, por questões de credo religioso, né? Pelas instruções lá da Torá. Mas é uma dieta que vem sido adotada por um número significativo de pessoas, porque existe um controle muito grande na produção. Deixa eu voltar aqui. Na produção dos alimentos, tá? Então, por exemplo, produção de ovos, produção de laticínios, produção aí de vinho é extremamente controlado por um órgão específico, certo? Por um rabino. Então, isso acaba limitando ou diminuindo, digamos, a contaminação, por exemplo, por conservantes e por agrotóxicos, tá? Então, é uma alimentação interessante, é um estilo dietético interessante, tá? Então, quais são os alimentos permitidos, gente? São quase todos, são alguns que realmente eles limitam por questões de orientação de credo religioso. Então, carne de ruminante é permitido, tá? A única ressalva que eles fazem é que o animal não pode sofrer ao ser abatido. Aves, em geral, eles permitem também o consumo. Peixes com escamas ou barbatanas, leite e derivados, desde que essa produção seja acompanhada, por um rabino. E não pode misturar carne com leite. Então, preparações que levam carne e leite, eles não consomem. Ovos, desde que esses ovos não tenham sangue na casca, porque o consumo de sangue não é permitido. Então, são alimentos muito pontuais que eles realmente não consomem. Então, porco e coelho é proibido, crustáceos, moluscos, frutos do mar, né, em geral, e sangue, ou preparações com sangue, tá? E aves de rapina, que eu acabei esquecendo de colocar. Eles consomem aves, mas aves de rapina eles também não consomem, tá? Na dieta kosher, é interessante vocês saberem também que existem alimentos liberados ou sem restrições, que são os alimentos parve, tá? Então, são alimentos de origem vegetal em geral, tá certo? Então, são frutas, legumes, verduras, cereais, oleaginosas, que são alimentos liberados. Então, esses alimentos, não só a questão do leite, não só a questão dos ovos, mas todos os alimentos da dieta kosher, eles passam por rígidas vistorias, né, por órgãos credenciados, né, que eles chamam de órgãos kosher, que é feito aí por um rabino. Então, por isso que eu falei, esses alimentos, eles são menos susceptíveis à contaminação por agrotóxicos e por conservantes. Então, por isso que muitas pessoas atualmente procuram adotar esse tipo de dieta que não é tão restritiva, ele só possui um controle maior na produção dos alimentos, o que é interessante. Além disso, o vinho também ele passa por um processo de verificação e é acompanhado aí por um rabino, ok? Falar um pouquinho aqui para vocês da dieta antroposófica. Meu Deus, Paulo, que diacho é essa dieta antroposófica? Gente, é uma dieta, na verdade, ela faz parte da medicina antroposófica, que é bem antiga, tá? Então, se você for ver novamente a etimologia da palavra antropo, significa homem, e sofia, então, conhecimento ou sabedoria, tá? Então, essa dieta, ela tá muito relacionada entre a relação do meio ambiente que o ser humano está com os outros seres vivos, com as fases lunares. Então, ele preconiza o quê? Que o alimento, né, ele tem que alimentar todos os aspectos de corpo físico, corpo vital, alma e espírito, tá? Então, o consumo alimentar, ele tem que suprir as necessidades desses 4 que ele chama tetramembros, né? Corpo físico, corpo vital, alma e espírito. Além disso, nesse tipo de dieta são adotados os alimentos biodinâmicos. Se vocês forem procurar na internet, ver o que é a agricultura biodinâmica, é aquela agricultura que ela é baseada nas fases da lua, muitas vezes no signo do zodíaco. Qual é o signo desse mês
mês de setembro que a gente tá. Então, eles seguem essa cultura um pouco mais esotérica, tá? Aqui eles veem a condição da terra, a sazonalidade, de acordo com a fase da lua, né, que eu falei para vocês, a utilização de recursos naturais de forma sustentável e eles também não utilizam fertilizantes nem defensivos químicos, ok? Então, é bem filosófica essa dieta aqui, tá? Então, na dieta antroposófica, o que é que são enfatizados? A origem integral e biodinâmica, tá, desses alimentos aí. A prática lacto-vegetariana, ela é bem incentivada, só que assim, lá tanto faz o indivíduo consumir ou não a carne, porque essa retirada da carne, ela é individual e ela acompanha a questão da evolução ou do desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. Não é imposto, mas é recomendado que se retire, ok? Para a nutrição antroposófica, os alimentos de origem vegetal são constituídos de pura energia vital. Então, assim, por que eles não recomendam o consumo de carne? Porque eles alegam, né, que os animais já consumiram parte dessa energia vital que está nos vegetais, tá certo? Então, por isso que é preconizado mais o consumo de alimentos de origem vegetal e eles orientam, né, a exclusão dos de origem animal, mas isso depende de cada indivíduo. Os alimentos proteicos de origem animal, o sal marinho, o açúcar mascavo e as leguminosas são incluídos nessa dieta de acordo com as características individuais, tá? Até porque eles levam em consideração isso aqui, o temperamento da pessoa. Se é uma pessoa mais melancólica, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais colérica, então a dieta tem que estar associada ou adequada também a esse comportamento, a esse temperamento humano, né? Que seria benéfico para esse tipo de paciente, ok? Crudivorismo e frugivorismo, gente. O que é isso aqui, gente? Vamos lá. Crudivorismo está associado ao quê? Cru, tá? Ou então raw food, a mesma coisa. Aqui no crudivorismo, o que é que eles preconizam? O consumo de alimentos crus, tá certo? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Se for passar pelo processo de cocção, eles recomendam que seja de até 40 graus e que seja feito de preferência no vapor, ok? Então, os alimentos permitidos, quase todos, desde que sejam consumidos crus. Então, frutas, legumes, verduras, alimentos fermentados, alimentos germinados, tá? Óleos prensados a frios, ovos e laticínios, desde que não passe pelo processo de pasteurização, carnes e peixes crus. O grande problema aqui do crudivorismo, o que é? O risco de tóxica infecção alimentar, se esses alimentos não forem higienizados ou passarem por algum tratamento para eliminar as possíveis contaminações bacterianas, ok? O frugivorismo, gente, ele é um pouco mais restritivo do que o crudivorismo, tá? Ele está baseado em 3 pilares: alimentação natural, prática de exercícios e exposição ao sol, ok? E aqui a alimentação, ela é vegetariana, eles não permitem o consumo de carnes, tá? E aí o consumo incentivado é apenas de frutas e vegetais crus, além de castanhas e sementes, tá certo? No crudivorismo, eles ainda permitiam, né, um certo tratamento térmico desse alimento, tá certo? Passando aí até 40 graus. No frugivorismo, eles não permitem aquecimento desse alimento, tratamento térmico do alimento, não permitem o consumo de alimentos de origem animal e também não permitem o consumo de alimentos germinados ou fermentados, ok? E aí, ó, vamos prestar atenção aqui, ó, nessas questões da CESA, tá? Que provavelmente vai cair. Então, aqui o que é que ele deu? Ele deu o tipo de dieta e pediu para você associar aqui, tá certo? Então, assinale a alternativa que indica a sequência correta considerando os padrões alimentares. Então, vamos ler aqui.
Alimentação livre de qualquer produto de origem animal, inclusive carmim e a gelatina. Dieta vegana, meu povo. Então, número 5, tá? Daqui é a dieta vegana. Baseia-se no equilíbrio das forças energéticas do homem. Só pode ser a dieta Zen, a dieta macrobiótica. Então, é 3, que eu tinha acabado de falar para vocês. Aceita ingestão de pequenas quantidades de carne de diversas espécies, desde que os animais não tenham sido criados em cativeiro, tá? Isso aqui é a dieta antroposófica, gente. Eu acabei não colocando lá, mas dê uma olhada no material que eu postei para vocês, tá certo? Eles não aceitam que os animais tenham sido criados em cativeiro. Não consome carne, leite, derivados e ovos. É a dieta vegetariana, tá certo? E o último, a forma de produção das preparações segue preceitos próprios. É a dieta kosher, ou kasher, tá? Então, a alternativa correta da sequência, 5, 3, 2, 1, 4, alternativa D, de Deus, ok? Olha essa questão também, do ano passado, tá? 2019. Sobre dietas não convencionais, marque o item correto. A alimentação não convencional ou alternativa é aquela produzida e processada em determinada região geográfica e que, consagradas por razões econômicas, ecológicas, sociais e culturais, promovem boa saúde da população? Nem sempre. Vocês lembram lá da dieta macrobiótica? No último nível, tem gente até que morre, tá certo? Devido às deficiências nutricionais extremas. Então, não. B. Os indivíduos vegetarianos atípicos ou semi-vegetarianos, olha aí, presta atenção na videoaula lá da dieta vegetariana, são aqueles que comem peixes ou aves? Eles comem peixes ou aves. Agora essa informação está incompleta, porque é só 3 vezes na semana, então não é essa. C. O fato de alguns indivíduos ou grupos conseguirem ingerir alimentos exóticos sem se registrar doença ou óbito atribuível pode ser entendido como um sinal de que esses alimentos podem ser abonados ou podem ser reiterados para o consumo rotineiro? Não, porque cada indivíduo reage de um jeito, tá? Então, o que vale para um não vale para o outro, tá? Então, aqui quando ele diz podem ser alimentos abonados para consumo rotineiro, não. Na ausência de restrições religiosas, os fatores sociais devem ser levados em consideração no momento de selecionar alimentos. Verdade. Especialmente aqueles fatores relacionados com hábitos, modismos e tendências da população. Correto. Inclusive, a dieta kosher, que é a dieta judaica, né, ela é baseada justamente nas tendências e hábitos e crenças dessa população. Tá bom? Então, resposta correta, D de Deus. Última questão aqui, meu povo, presta atenção. Quais são os benefícios das dietas não convencionais, como manter a ovo-lacto-vegetariana, a ovo-vegetariana e a vegano-vegetariana, tá? Gente, quais são os benefícios, né? Então, vocês têm que lembrar lá daquela videoaula de dieta vegetariana. Primeiro, todas essas dietas vegetarianas, você vai ter um menor risco que de sobrepeso e obesidade. Vale, professora, tá aqui em todas as alternativas. É verdade. O colesterol, gente, nesse tipo de dieta vai tender a ser menor, tá certo? Então, eu já vou excluir aqui a letra A, que está dizendo que o colesterol vai aumentar, tá certo? Então, já não é essa, porque o colesterol aumenta, o colesterol diminui. O HDL, gente, nesse tipo de dieta vegetariana, ele vai fazer o que? O HDL vai aumentar, vai ficar maior. Aqui na letra E está dizendo que ele vai ficar menor, então eu já elimino a letra E. Os triglicerídeos tendem a ficar o que? Menores também, tá? Então, eu já vou eliminar de cara aqui a letra C. Então, ficou letra D e letra B. E aí, a tendência é o quê? Menor ou maior desse índice de Castelli, gente? Menor, tá? Esse índice de Castelli, ele tem que ser menor. Então, como a letra B está dizendo que é maior, letra correta aqui, por eliminação, letra D de Deus. O que é esse índice de Castelli, gente? É a razão, é a divisão entre colesterol total
e HDL, tá certo? Ou entre LDL e HDL. Então, quanto maior esse índice de Castello, pior é a condição cardiovascular desses indivíduos, tá certo? Então, gente, estudem, deem uma olhada nesse vídeo, no material que eu postei para vocês e boa sorte aí nos estudos. Tchau, tchau, até a nossa próxima videoaula.